Eu já falei aqui no canal sobre a família de deuses do Touya, além de citar também os poderes divinos dele em um outro vídeo sobre a força dele. E é por isso que eu decidi que já era hora de vir falar sobre o Touya ser um deus, seja como aconteceu, seja seus poderes e tudo mais relacionado a esse assunto dentro da obra. Então hoje vamos falar tudo sobre a divindade do Touya, então estejam avisados que possivelmente esse vídeo contém spoilers. Primeiro eu preciso falar que de certa forma o Touya meio que sempre foi um deus, rapaziada. Desde o começo do anime, ele sempre teve um corpo sobre-humano, uma magia anormal e um talento devastador. Ele pode fazer basicamente qualquer coisa que ele queira, apenas com seu talento. E isso acontece principalmente porque o Touya é feito de material divino, rapaziada. Ele é literalmente um objeto divino, só que vivo. Como sabemos, o Touya foi para esse outro mundo após ser acidentalmente morto por Deus, onde um raio teria caído em sua cabeça e então teria o matado. Logo, Deus chamaria sua alma para o céu, onde lá ele perguntaria se o Touya queria ser reencarnado em outro mundo como compensação pelo seu erro, onde o Touya compreensivelmente diz que sim, e então fica marcada a reencarnação do nosso garoto, só que dessa vez em outro mundo, um mundo com magia e espadas. Deus então recriaria tanto o corpo quanto a alma do Touya, fazendo seu corpo a partir de material divino do próprio reino divino e de sua magia, além de fazer sua alma ser incomparavelmente mais poderosa do que antes também. Nesse ponto, o corpo do Touya era totalmente diferente do corpo de qualquer outro ser nesse mundo. Eu pessoalmente gosto de chamar esse estado de santo, digamos assim, porque ele não tinha despertado completamente a sua divindade, mas ainda assim já era muito mais poderoso do que qualquer outra pessoa, então pra mim nesse estado ele tava meio que um semideus, um santo, digamos assim. E claro, tudo isso foi graças à culpa que o Deus dos Mundos sentia para o Touya e o desleixo dele, porque na obra é dito muitas vezes o quão desleixado o Deus dos Mundos é, e aqui não foi diferente. Ele ficou desleixado por causa da sua culpa. Normalmente, a reconstrução do corpo de alguém que vai ser reencarnado é feito com os materiais daquele mesmo mundo, e assim a pessoa reencarnaria em um corpo normal de um humano comum, assim como os outros daquele mesmo mundo. Porém, o Deus dos Mundos criou o Touya a partir de material divino, assim literalmente criando ele como uma divindade, fazendo um semideus monstruoso que é o nosso protagonista. Logo, nesse ponto, o Touya já era basicamente igual aos outros deuses, apenas que ele não tinha despertado ainda a sua divindade, porém tirando isso ele já tinha um corpo divino assim como os outros, embora eles sejam mais fortes do que ele. Claro, nessa época o Touya também não sabia que ele tinha divindade dentro de si, porque mesmo se ele soubesse, ele não poderia usar ela, afinal se ele usar a divindade sem saber controlar ela, ele ia acabar explodindo e morrendo de qualquer forma. Então, pelo Touya ser feito do material divino, a energia ou essência divina, digamos assim, meio que foi se acumulando dentro dele porque ele não a usava, e quanto mais ela crescia, mais próximo de despertar a sua divindade ele ficava, era apenas uma questão de tempo até ele finalmente despertar como um deus. E foi exatamente assim, ele foi acumulando e se aproximando cada vez mais de despertar, até que um dia ele teve um encontro que mudaria completamente a sua vida. Naquele momento, o reino divino estava meio que em uma baguncinha, digamos assim, porque um deus servil, o deus Nietzsche, meio que se rebelou contra eles e fugiu do céu, sendo perseguido pelos outros deuses também. Com isso, enquanto o deus Nietzsche fugia do reino divino e dos deuses que foram enviados atrás dele, ele acabou meio que se encontrando com o Touya em Isshin, onde esse deus Nietzsche estava se escondendo em Isshin enquanto causava um conflito entre os países, e o Touya estava lá justamente para parar esse conflito, afinal a Yai também é do mesmo país. Logo, o Touya se encontraria com o deus Nietzsche, onde nesse momento o deus Nietzsche pararia o tempo, porém aquilo, o Touya não foi paralisado, afinal ele também tem aura divina dentro de si, onde inclusive a aura divina dele é tão potente quanto a aura divina dos deuses dos mundos, algo muito bom a se pensar também. Ao ver isso, o deus Nietzsche se lembra que o Shinosuke, o deus dos mundos, falou para ele que era apenas uma questão de tempo até que o Touya despertasse depois que ele foi reencarnado, onde nós sabemos que o Touya já iria despertar uma hora ou outra. O deus Nietzsche aparecendo ali e usando sua divindade apenas acelerou esse processo para o Touya despertar ainda mais rápido e prematuramente do que deveria. Com isso, o Touya tentaria usar um pouquinho dos seus poderes para lutar contra Deus, já que sem a sua divindade ele nunca seria páreo
para um ser divino, porém o que ele não contava é que com isso ele despertaria quase que completamente sua divindade, um poder que iria além do seu controle. E então seria ali, com a sua divindade ascendendo e claro Deus Nietzsche como um inimigo, que o Toya finalmente despertaria como um deus e finalmente alcançaria o reino das divindades. Exatamente, meus amigos, foi assim que aconteceu. Não foi assim que aconteceu no papel exatamente, mas eu dei uma resumidinha pra vocês pra ficar mais fácil de entender. Não foi uma evolução épica, um momento final, uma morte, reencarnação, o deus deu o poder pra ele reencarnou, não. Basicamente foi, ele já era um deus, só que não tinha despertado. Aí agora ele despertou e virou um deus completo, basicamente. Não foi um momento dramático, não foi um momento épico, foi apenas um momento comum. Naturalmente, ao se tornar um deus, o Toya virou um deus inferior, no caso, a classificação mais baixa dos deuses, onde agora ele seria um dependente do deus dos mundos. E dependente seria o que, Joe? Basicamente, o Toya estaria ligado aos deuses dos mundos de certa forma, afinal foi o deus dos mundos quem criou ele. Então, por exemplo, se o deus da guerra criasse outro deus, esse deus seria dependente dele, e o deus dos mundos criou o Toya como um deus, e quando o Toya despertou, ele meio que se tornou um dependente dos deuses dos mundos, já que ele só é um deus graças ao Shinosuke criando ele dessa forma com material divino em sua magia. Porém, como já disse anteriormente, usar poderes divinos sem estar preparado, sem ter treinado e sem saber como usar é basicamente a mesma coisa que se explodir. E por causa disso, o Toya teria que aprender a usar seus poderes com os outros deuses também, onde aqui nós conheceremos vários outros deuses dentro da obra, onde a pessoa principal que o treinou seria a Moroha Mochizuki, no caso, a deusa da espada, onde ela não apenas ensinou ele a como controlar seus poderes, como também o guiou no caminho da espada, e por causa disso, o Toya hoje em dia é bem proficiente na esgrima, sendo uma pessoa que não perderia facilmente para nenhum outro além daqueles que estão acima dele, como a Yai, a própria Moroha e alguns outros selecionados. Além disso, além do Toya ter sido treinado pela deusa da espada e ser um dependente do deus dos mundos, o deus da destruição também se interessou por ele, e isso acontece por causa da personalidade sádica do Toya, exatamente. Como sabemos, o Toya é um sádico de primeira linha, o cara é muito cruel com inimigos, e por causa disso, o deus da destruição olhou assim e falou, pô, gostei desse cara, ele será meu sucessor. E foi assim que o Toya literalmente virou o próximo deus da destruição, porque assim ele irá suceder esse cargo. Assim, o Toya teria desperto seus poderes e conhecido os outros deuses, meio que formando a famosa família Mochizuki, a família divina que eu falei aqui em outro vídeo do canal anteriormente. E uma coisa bem interessante é que os deuses não se juntaram ao Toya apenas porque é meio que conveniente para esconder suas identidades, os amigos. Não, na verdade eles meio que passaram a gostar do nosso garoto conforme eles conheciam ele. Muitos deuses meio que já tinham um interesse no Toya anteriormente, afinal eles o observavam lá do céu, então conforme o tempo foi passando, eles foram interagindo com ele, conhecendo e tudo mais, eles realmente passaram a gostar dele e ver ele como uma família. Eles passaram a cuidar dele e claro, gostar dele. Por exemplo, o Shinosuke realmente vê o Toya como um neto, a Karen realmente vê ele como um irmão e a Moroha também. E falando na relação dele com outros deuses, nós temos uma teoria bem interessante, digamos assim, que talvez o deus dos mundos não teria matado o Toya acidentalmente, e talvez tenha sido de propósito, então se você quer saber mais sobre isso, comenta aí que eu posso sim trazer no canal. E claro, como um deus esperto, o Toya também ganhou habilidades. Certo, meus companheiros, não pode faltar as habilidades divinas que o nosso protagonista possui. Primeiramente, temos o fato de que o Toya possui a sua aura divina, uma aura que pode ser tanto bela quanto opressiva, sendo capaz de subjugar e dominar qualquer ser vivo que esteja abaixo dele com facilidade. De início, a aura do Toya era dourada, possuindo a mesma cor que a do deus dos mundos, porém mais tarde ela ganharia a cor prateada que apenas ele tem. E embora ele seja apenas um deus inferior, a potência divina que o Toya possui é tão poderosa quanto a do Shinosuke, que seria o deus dos mundos, sendo bem interessante também. Com seus poderes divinos, Toya também pode abençoar aqueles ao seu redor, tornando eles seus retentores e dependentes, onde ele pode colocar uma proteção divina que os protegerá de danos físicos e mágicos, ou dar habilidades boas que serão úteis para eles. Toya também tem acesso à viagem dimensional, podendo viajar entre as dimensões como bem entender, tendo acesso ao reino divino, que seria o reino dos deuses. Além disso, Toya também possui a habilidade de tornar nulo, uma habilidade que normalmente apenas deuses de alto escalão possuiriam, porém ele a tem e pode usar como quiser também. Em sua forma de apoteose, que seria meio que a forma divina, Toya pode criar
criar magias nulas, como por exemplo a magia copiar, onde seu nome já é autoexplicativo. E esse é meio que um efeito extra também, mas as esposas do Touya, as parceiras dele, também meio que se beneficiam da sua divindade, onde quando o Touya ir para o reino divino, elas também podem ir com ele, onde ao ir para lá com ele, elas meio que se tornariam imortais também, onde esse seria o plano do Touya. Ao despertar completamente a sua divindade, ele iria para o reino divino com as suas esposas. E esse, meus amigos, foi o Despertar do Touya em Isekai no Smartphone, e eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que é bem diferente de outras obras, afinal não teve uma cena dramática, não teve um momento épico, tipo ele renascendo ou se elevando a um novo nível, essas paradas, mas e aquilo? Ele apenas despertou o que ele já tinha dentro de si, e eu acho que foi não ser um momento épico e apenas um momento comum que torna tão original, afinal em todas as outras obras é sempre um momento épico, um momento uau, que sagacidade. Então aqui ter sido bem normal, eu acho que é bem único e diferente. Mas enfim, o que você acha sobre isso? Comenta aí porque eu quero sim saber. Se você gosta de anime de fantasia e isekai, se inscreva no canal porque eu tenho muitos vídeos e futuramente terei mais ainda que eu sei que você vai gostar. Deixa o seu likezão também que me ajuda muito, e se você compartilhar o vídeo me apoia ainda mais. Agora eu me despeço de vocês, aquele abraço, um beijo e eu fui.